foi nos passado por meio do Twitter. Olha o nome do Twitter, @dúvida2016. Muito criativo. @dúvida2016. Essa pessoa é muito otimista, porque ela tem dúvida em 2016. 2017 ela não tem mais dúvida. O Twitter dela vai ser extinto, ela vai criar um outro nome do Twitter. Mas @dúvida é só para 2016. Legal, tô brincando porque mandou bem. É uma dúvida de literatura, falando sobre realismo, que diz assim: a temática da questão dos escravos foi só tratada no realismo? Ou essa temática também aparece em outros gêneros? Primeiro, realismo não é bem gênero. Realismo é um estilo. Então vamos apagar primeiro, para a gente dar uma palhinha sobre isso. Estou na segunda dúvida, @dúvida2016. Gostei muito do nome do Twitter. Natane, Twitter não é muito criativo? Sim. Natane, você tem Twitter? Não. Excelente, Natane. Que tal você criar um Twitter hoje, Natane? Posso criar um Twitter? Não entendi? Vou criar um Twitter. Vai criar um Twitter? Excelente. Te convenci em 1 minuto. Nossa, nem precisei de 1 minuto. Tem Twitter, Natânia? Não. Que tal você criar um Twitter? Tá, vou criar um Twitter. Esse diálogo foi sensacional para criar um Twitter. Na verdade, quando o aluno vira e pergunta, @dúvida2016, se eu posso entender que o realismo é um gênero, cuidado que a questão 2, então, ela está falando de um outro assunto que se chama estilos literários. Estilos literários. Galerinha, vamos lá. Quando se fala em estilo de literatura, vamos lembrar que na literatura brasileira, nossa história começa com o barroco. Depois vem o arcadismo. Depois vem o romantismo. Depois sim vem esse que o aluno citou, realismo. Depois vem o simbolismo, finalzinho do século XIX. Vem uma transição para o século XX, pré-modernismo, que não é bem estilo, é um intervalo, e começa então aí o modernismo no século XX, mais precisamente em 1922. Quem pergunta, por exemplo, Valade, como os alunos me chamam aqui, não descomplica. Agora em 2016, qual estilo que a gente está? Não temos como ainda definir. Motivo, a gente ainda está imerso nele. Deixa passar mais um tempo, que a gente vai poder olhar daqui uns 20 anos e dizer, olha, em 2010, 2015, a gente estava vivendo um pós-modernismo. A gente não tem como definir o estilo se a gente está vivendo nele. O que me leva a crer, então, que isso aconteceu com os outros estilos. Hoje é mole falar do barroco, porque o barroco aconteceu no século XVII. Eu estou no século XXI, então você faz um olhar para trás para verificar como é que esses estilos eram ou ficaram conhecidos. Então, falando dos estilos literários, mais precisamente, nessa questão, o @dúvida2016 vai perguntar sobre a questão do realismo. Mas a perguntinha dele mesmo, ele falou assim, ó, a temática da questão dos escravos, então vamos escrever aqui, ó, questão dos escravos. Vamos combinar, então, que quando se fala na questão dos escravos, isso é uma temática de cunho social, sim ou não? Eu preciso lembrar que o realismo, pessoal, vamos lembrar a época dele? Estudar literatura tem que entender o contexto. O realismo, na verdade, ele está mais envolvido nessa época aqui, ó, 1881 a 1902, na transição do século XIX para o iniciozinho do século XX. Vale lembrar, por exemplo, algumas influências para que esse novo estilo surgisse. Só que antes de lembrar das influências desse novo estilo, eu preciso lembrar de uma outra ainda questão. Quando a gente estuda os estilos literários, a gente precisa lembrar que isso tudo é uma escola. Quando se fala em escola, se fala em época. Qual foi a época, qual foi a escola anterior ao realismo? Muito famosa. Vamos tentar lembrar? Qual foi o nome daquela escola muito famosa antes do realismo, que falava muito sobre sentimento, sobre emoção? Você tinha tido, por exemplo, no mundo, várias influências para essa outra escola. A Revolução Francesa. Você teve, por exemplo, no iníciozinho do século XVIII, aqui no Brasil, a nossa independência. Mas já você volta depois aí para um contexto ligado à expressão dos sentimentos, em que na Revolução Francesa tinha muito o ideal da liberdade. Então eu vou abrir o meu peito e vou colocar para fora tudo aquilo que eu penso e o que eu sinto. É o famoso romantismo. O realismo volta a se preocupar com a questão dos escravos, sim, porque na época do romantismo, muita preocupação dos escritores, dos artistas, estava mais envolvida com o aspecto do sentimento, da emoção, da subjetividade. Eu posso dizer, então, que em 1881 a 1902, a preocupação foi, de novo, a ideia da denúncia.
denúncia social. E eu posso, então, afirmar que o contexto é porque, na verdade, além dessa questão de denúncia social, eu estava vivendo numa época sob forte influência da ciência. Ou você pode escrever aqui, ó, do cientificismo. Escrevi certo. Cientificismo. Várias pesquisas e análises de como que era o comportamento do ser humano. Você pode lembrar, por exemplo, que no finzinho do século XIX você tem lá a chegada do Freud. Freud foi um cara importantíssimo, né, na história do homem. Até hoje, por mais que já tenha morrido, é o estudo da psicanálise, do comportamento humano. Então, não só a ideia de denúncia social, mas agora escrever textos de cunho, de valor muito mais objetivo, se contrapondo àquilo que estudamos no romantismo. Então, a denúncia social e objetividade, sim, essa era uma temática muito forte no realismo. A pergunta do @dúvida 2016 foi assim: a temática da questão dos escravos foi tratada só no realismo? Não. Não. Respondendo objetivamente a sua pergunta, @dúvida 2016, não. Mas vamos então pontuar um elemento importante. Realmente, no realismo, isso aqui começou. Foi. Esse é o gabarito. Mas eu posso afirmar que uma pequena preocupação com a questão dos escravos já vinha acontecendo na escola anterior, sim. Aí você precisa lembrar que quando estudamos romantismo, a gente não fala de romantismo só de uma época. A Laís está aqui, ela acabou de sair do ensino médio, né, Laís? A Laís é novinha. Ela me olhou assustada do tipo, você tem certeza do que você está falando? Eu não saí há pouco tempo do ensino médio, Valadares. Mas aí quando a gente estuda lá no ensino médio, por exemplo, para estudar para o Enem, a gente estuda as fases, as gerações do romantismo. Você tem aquele primeiro momento que foi a fase indianista, nacionalista. Você tem aquele nome famoso Gonçalves Dias, com aquele poema que todo professor gosta de mostrar que sabe. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Essa é a primeira, o primeiro momento do romantismo. Indianismo, nacionalismo, foi. Vem um segundo momento sob outras influências. Álvares de Azevedo, uns carinhas aí bem famosos que falavam sobre a questão do sentimentalismo, o medo da morte, a valorização da amada, a mulher era aquela figura inatingível, intocável, sempre pura e imaculada. Só que vem um terceiro e último momento do romantismo, que foi conhecido como terceira geração. Essa terceira geração, inclusive, tinha um certo nome. Alguém lembra do nome? Qual era o nome dessa terceira geração romântica? Era do Castro Alves como sua principal figura. Era uma geração chamada de Condoreira. A geração condoreira ou geração social, aqui ó, geração social, era porque esses escritores, o Castro Alves era o grande exemplo, inclusive Castro Alves foi chamado de o poeta dos escravos. Então, na verdade, a terceira geração romântica já tinha essa preocupação, essa questão dos escravos. Então a gente puxa nesse momento uma setinha e escreve isso aqui. Questão dos escravos, eu também posso dizer que já aparecia. Essa questão já aparecia no romantismo. Então, o @dúvida 2016, estou fechando a sua resposta agora. A questão da preocupação dos escravos só acontecia no realismo? Não. Essa temática também aparece em outros estilos. @dúvida, troca a palavra gênero aí por estilo. Sim, romantismo apresentou já essa preocupação. Vamos só fechar fazendo um último comentário? @dúvida 2016, só apareceu no romantismo e no realismo? Eu posso afirmar que essa preocupação dos escravos, ela se ampliou no século XX para ser uma preocupação de caráter mais amplo sobre qualquer tipo de denúncia social. Você entra lá no modernismo e você tem uns artistas modernistas que continuaram a falar que, mesmo havendo a abolição da escravatura em 1888, lembra, 13 de maio de 1888 é assinada uma lei, a Lei Áurea, mesmo essa lei tendo sido assinada, os modernistas vêm e falam, peraí, minha terra não tem palmeiras, minha terra, meu amigo, tem palmares. E aí você lembra de um grande poema de um cara chamado Oswaldo de Andrade, que começa assim:
Minha Terra Tem Palmares. Para tudo. Palmares é que referência? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares é uma referência lá no século XIX de uma grande revolta em prol da liberdade dos escravos. Parar de haver o racismo, parar de haver o preconceito, parar de haver a exploração do trabalho dos escravos. Fechou? No caso, então, eu posso afirmar que essa preocupação com escravidão, racismo, preconceito, não é só do realismo, não é só do romantismo, mas apareceu no modernismo também. Ficamos claros aqui? Terminamos a dúvida do @2016. Vamos então entrar agora na terceira dúvida que vocês tweetaram. Confirmando então, ó, mande sua dúvida, tá escrito aqui embaixo, sempre pro @Descomplica, hashtag tweetando, tá escrito aqui em cima. 12 horas nerds pra gente poder procurar a sua dúvida.